Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Sejam muito bem-vindos ao podcast Hora Pós, o podcast feito por quem vive após. E eu diria um pouco mais, o podcast feito por quem vive e sobrevive após. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós. Eu sou a professora Maria Macena e digo para vocês que, com muito orgulho, eu sobrevivo à pós-graduação Unimar, porque também sou uma egressa no mestrado e doutorado em Direito dessa instituição. Estamos aqui hoje com a professora também, aqui que estará nessa bancada comigo, apresentando esse podcast hoje, a professora Isabela Basso, que ela é do programa de pós-graduação em Medicina Veterinária, não é isso aí, professora? Também vive a pós-graduação Unimar? E sobrevive. Isso mesmo, Maria. Faço parte do programa de mestrado profissional em saúde animal, produção e ambiente. Isso, e também na nossa bancada, também para apresentar o nosso podcast, o Hora Pós, a nossa querida aqui, nossa bolsista CAPES, também faz parte do doutorado em Direito aqui da Unimar, Brenda Quirino. Olá, gente. Também estou aqui sobrevivendo após a Maria, sobrevivendo ao doutorado no segundo semestre aqui da Unimar. E sobrevivendo muito bem, né? Diria-se de passagem, né, Brenda? Que continue assim. E aí, gente, a nossa ilustre convidada de hoje, né, para iniciar esse podcast, nada mais seria menos do que a nossa querida pró-reitora, né, de pesquisa, na verdade, pesquisa e pós-graduação aqui da Unimar, professora doutora Fernanda Serva. Seja muito bem-vinda, professora, ao nosso podcast, diríamos, primeiros podcast, né, do Hora Pós. E aí a gente traz um pouquinho, gostaria de saber um pouquinho da sua história de vida, mas, em primeiro lugar, a primeira pergunta que eu faria a você hoje seria para você se apresentar, falar um pouco dessa vida, do que seria uma pró-reitora de pós-graduação. Olá, eu agradeço demais o convite, querida Maria, querida Isa, querida Brenda, que a gente se encontra diuturnamente nos corredores aqui da Universidade de Marília. Trabalhamos juntas, seja em projetos de pesquisa, seja em projetos de extensão, filmando, fotografando, né? E vivi, na verdade, o projeto desde o início desse podcast. Então, a gente só tinha um sonho, né, que era, de fato, levar de forma uma linguagem mais acessível, mais democrática para o pessoal que está em casa, o que a gente faz na Universidade de Marília em relação à ciência, tecnologia e mais, o que outras instituições de ensino estão fazendo em relação à pós-graduação. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer vocês pela iniciativa. Não tinha pessoas melhores para ser as anfitriãs desse projeto. Sei que eu falo isso em nome de todo um time da pós-graduação, então é uma alegria imensa e a honra de ter sido aí a primeira convidada de vocês. Espero que eu não decepcione vocês e contar um pouco da minha trajetória, né? Eu atuo na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação há mais ou menos uns 8 anos aqui na Universidade de Marília. E sempre vivi muitas conquistas e sobrevivi também a muitos desafios, né? A pós-graduação é um desafio gigante, mas sempre ao lado de pessoas brilhantes, né? Eu falo que o time da pós-graduação da Unimar é um time belíssimo e por isso estar aqui hoje no Hora Pós é motivo de muito orgulho. Ai, que legal, professora. Eu diria assim que a professora Fernanda, na verdade, ela nasceu dentro da Unimar, uma instituição com mais de 60 anos de história, né? E ela praticamente aprendeu a andar pelos corredores aí dos cursos da Unimar. E aí eu pergunto uma coisa para você, o que fez aí, provavelmente por ser uma instituição familiar, o que fez, assim, abrir os seus olhos, os olhos brilharem para ser uma professora, a pós-graduação da instituição, estar à frente da pós-graduação? Sim.
Então, a Universidade de Marília, ela foi fundada pelos meus pais, né? Então, eu sou filha dos fundadores. Acho que da minha história que eu poderia contar aqui, a parte mais importante é essa, que eu tenho muito orgulho e admiração pelos fundadores da instituição, que sempre trataram a Universidade de Marília com muito respeito, com seriedade. E aí, como a Maria falou, acho que eu realmente aprendi a andar nos corredores. Talvez naquela ocasião não era a universidade, porque a universidade nasce em 88, mas quase isso, né? Porque poucos anos depois eu já estava realmente engatinhando nos corredores da universidade. E, assim, meus pais sempre priorizaram a educação em casa, né? Então, sempre atuei... meus pais sempre atuaram na área da educação e com muito respeito, eu falo, minha mãe, a educação nunca foi segundo plano, então a escola era sempre a prioridade em casa, com os desafios, com a vida deles sempre muito corrida, mas a educação sempre era a prioridade, tanto minha quanto da minha irmã. Quando eu fui fazer a escolha profissional, eu tinha muita dúvida acerca da escolha profissional. Eu fiz um teste, uma orientação vocacional, inclusive aqui na Universidade de Marília, nós temos uma clínica de psicologia da Unimar, que faz uma orientação vocacional para jovens aí que estão ingressando nessa fase difícil, que é a escolha profissional. E na época, realmente a área do direito, a humanas, especialmente curso de direito, então, foi o eleito tanto na minha orientação vocacional e eu também, então, acabei seguindo essa área. Para falar a verdade, eu comecei 2 cursos no meu início da graduação, o curso de Direito e o curso de Publicidade e Propaganda. Ao mesmo tempo? Eu fazia Direito, cursava Direito no período manhã e o curso de Publicidade e Propaganda no período noturno. E assim foi até 2 anos. E aí, como o curso de Direito exige o estágio, aí eu precisei optar, e aí eu acabei ficando, então, só com umas disciplinas na condição de educação continuada na publicidade e segui, então, o curso de Direito. Fiz estágio em alguns lugares, fiz estágio, inclusive, aqui no Departamento Jurídico da Unimar. Aliás, talvez uma das coisas que meus pais sempre fizeram questão que eu fizesse é passar por todos os setores da Universidade de Marília. Então, eu tive vivência... até mesmo antes de entrar na faculdade e durante a faculdade, de passar por todos os setores. Na época, não sei, o pessoal que está nos assistindo talvez se recorde que a gente tinha um supermercado aqui que chamava Uniserve, que era um supermercado aqui, a Isa lembra dele. E aí, na época eu era mais nova, não podia. E eu podia ser empacotadeira. Então, meu pai falou, então eu podia ficar atrás do caixa ajudando a empacotar, né? Depois eu fui para o almoxerifado, para a secretaria, e assim em diante, caminhando em todos os setores da universidade. Isso me deu uma visão também ampliada da universidade. Quando eu terminei minha faculdade, aí veio uma dúvida bem grande, assim, sabe? Nossa, será que eu quero ficar na instituição porque é minha vocação profissional ou porque a vida está me proporcionando isso pelos meus pais serem os fundadores da instituição? E aí foi quando eu fui para São Paulo, aí eu fiz alguns cursos lá, fiz uma especialização na GV, também fiz um curso de oratória com o Reinaldo Polito, fiquei um tempo em São Paulo. Foi quando meu pai, então, me fez o convite. Fui fazer cursos em outras instituições de ensino, até recebi algumas propostas de emprego na época. Aí foi quando meu pai formalmente... Pelo currículo, né? Foi quando meu pai formalmente me fez o convite para eu vir para a Universidade de Marília e aí atuar na área da extensão universitária. Comecei aqui na universidade... na área de gestão, trabalhando com a extensão universitária, que eu trabalho até hoje. E aí, entrei no mestrado, fiz mestrado em Direito aqui na universidade, trabalhei políticas públicas da educação superior, trabalhei já pensando em parcerias público-privada. E aí, depois, já caminhando aí para o percurso acadêmico, eu fiz o doutorado, mas aí na época a universidade não tinha o doutorado. Aí eu fiz meu doutorado em educação na Unesp e aí trabalhei a curricularização da extensão universitária. Quando eu concluí meu doutorado,
tive uma oportunidade de assumir a pós-graduação aqui da Universidade de Marília. E aí, então, eu estou há 8 anos. Fiz uma breve relato da história, mas, é claro, teve várias... Mas foi preciso tomar muito café, ficar noites acordadas para enfrentar tudo isso que a pós-graduação precisa. Sim, sem dúvida. Acho que talvez um dos maiores desafios da educação superior esteja aí na pós-graduação. Quem vive e sobrevive à pós-graduação sabe disso, em relação à questão dos pesquisadores, mas também os alunos. Mas eu ouço dizer que é a melhor de todas, né? Claro, nós aqui no Hora Pós a gente tem que falar, né? Não tem outro jeito aqui, a gente tem que vestir a camisa da pós-graduação. Realmente, somos sobreviventes à pós-graduação, mas com muito orgulho, né? E ninguém quer sair dela também. Não, ninguém quer sair dela. A gente já vai pensando num pós-doc, tá sempre querendo continuar. Nem terminou o doutorado ainda. Não, quando a gente tá no mestrado, e quando eu era aluna do mestrado, eu falava, nossa, eu nunca mais vou fazer doutorado. Deus me livre, isso daqui não é pra mim. Tanto que eu tenho várias histórias pra contar. Quando eu era aluna do mestrado, eu desisti várias vezes. ao longo dos 2 anos, eu desisti. Quase que todos os dias eu desistia e voltava atrás no mesmo dia. E é assim, né? Quem está na pós-graduação sabe a dor e a delícia que é, né? Estar na pós-graduação. É muito bom ouvir isso de você, Fernanda, porque a gente tenta passar isso para os alunos. Que o mestrado, a gente acaba aprendendo muita coisa. Para mim foi uma transição até com internet. Então, até trabalhar com computador, com internet... A gente aprende muita coisa além da nossa linha de pesquisa, né? A gente amadurece muito no mestrado em todos os sentidos. E é muito gostoso ouvir isso, porque eu tento falar para os alunos, gente, o mestrado é meio traumático mesmo, mas depois vai ficando mais fácil, você pega uma linguagem científica, você entende um pouco como que funciona e você consegue conduzir depois. Mas eu também falei, quando estudante, falei, não quero fazer doutorado. No outro dia matriculei, depois pós-doutorado. Não, e não consegue largar mais, né? E é assim, eu tenho um episódio para contar. Quando eu estava na minha orientação do meu doutorado, do meu mestrado, no mestrado ainda, já faz alguns anos já isso, mas eu cheguei para minha orientadora, ela é maravilhosa, e falei assim, olha, eu agradeço demais, valiosos préstimos, mas valiosos. Desculpa, quem que seria essa orientadora? Ai, meu Deus, a Maria já tá... O currículo dela já conheço. Eu conheço o currículo. E é a professora doutora Jussara, e ela é professora titular do nosso programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado. E ela é maravilhosa, mas é assim, ela é muito... Ela falava tão bem, com tanta proficiência, todo aquele arcabouço teórico, jurídico intenso, que eu não conseguia realmente compreender. E aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha escrito, juntei um dia, tomei coragem, daí fui lá, falei, olha, doutora, com todo o carinho do mundo que eu tenho pra senhora, porque além disso ela se tornou uma amiga, uma mãe, uma conselheira, eu não vou mais, eu vou desistir. Então tá aqui, olha, meus que eu tinha escrito lá, meus papers estão aqui. Um chocolate pra gravar. Tá tudo bem. Se a senhora quiser aproveitar a ideia com outro mestrando, você fica à vontade. Eu vou trancar meu curso. Na verdade, eu não vou fazer mestrado, vou fazer outra coisa da vida. Aí ela falou assim, ai, você é tão engraçadinha. Ela não te levou a sério. Não. Ela, ai, meu Deus, você é tão engraçadinha, né? Eu falei, não, professora, é verdade. A senhora, eu não tô brincando, assim, é verdade. Eu não sirvo para isso. Eu não tenho competências e habilidades suficientes para seguir essa carreira do mestrado. Aí ela não deixou eu desistir, super me acolheu. E aqui, é aí que eu disse, né? No dia que eu desisti, eu retomei no mesmo dia. E a gente retomou os trabalhos e ela não deixou desistir e assim foi e concluí. E depois de algum tempo eu já estava no doutorado. Tá vendo? É igual com todo mundo. Tá vendo a mensagem da nossa pró-reitora? Todo mundo já teve a sensação de entregar o trabalho para o orientador e falar, ai, que vergonha, ele vai achar que eu sou uma burra. Eu tenho isso da minha dissertação. O dia da minha banca, eu falei assim, gente, eu falei pro meu orientador na época, falei, professor, ficou uma porcaria. Ele, não, é claro que não ficou. Eu falei, não, ficou uma porcaria, não era nada disso que eu queria. Ô, Brenda, agora assim, ó, e olha que a minha tese de doutorado, eu publiquei ela, tô na
tô fazendo a 3ª edição do livro. Mas até hoje que eu olho, eu acho tanta besteira. Eu falo, nossa, eu não acredito que eu escrevi sempre isso. novas correções. Sempre Eu fui que a gente revisar olha. a minha dissertação para fazer, inclusive, um trabalho do professor Jefferson, um artigo da matéria. Eu voltei e tal, sobre Foucault, aí eu olhei e falei, nossa, caramba, olha, como que eu tive esse insight, né? No final do capítulo, eu falei, gente, que porcaria, não acredito que eu escrevi isso. Eu falei assim, nossa, não precisava, tava indo tão bem, por que eu fiz isso? Aí eu comento com as pessoas, eu terminei o mestrado, fiquei 3 anos para entrar no doutorado. E, nossa, foi extremamente traumatizante pra mim. No começo do mestrado, todo mundo, ai, parabéns, né? Ai, que linda, passou direto da graduação. Eu falei, ótimo. Primeiro dia de aula, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu não sei, eu não tenho condição. As pessoas... eu falei assim, não, as pessoas estão muito, muito acima de mim, eu não vou conseguir. Tá tudo uma porcaria. Mas terminei e tenho doutorado agora. Aqui. Fernanda, e o que é um desafio para você pensar assim, nesse outro lado, né? Não como aluna, e sim como uma gestora da pós-graduação hoje? Eu acho que um dos principais desafios que a gente tem realmente é o equilíbrio, né? Você realmente equilibrar, do ponto de vista da gestão, as angústias, os desafios pessoais dos alunos, dos pós-graduandos, com os desafios e angústias pessoais dos professores. Eu acho que esse equilíbrio na gestão é um grande desafio. Um outro desafio que eu falo assim é a sensibilidade que a gente precisa ter o tempo inteiro, porque a gente esse é um momento mais pressão, né? Quando você chega na pós-graduação, como você já passou pela graduação e a pós-graduação é um tempo, o aluno do mestrado tem pouco menos de 2 anos, se você for pensar, até ele se adaptar. A sensação que eu tenho é quando o aluno começa a se adaptar, ele já precisa qualificar. E aí ele já precisa qualificar e ele já nem precisa mais vir com tanta frequência para o campus universitário. Então, acho que esse desafio da sensibilidade, você compreender esse universo da pós-graduação, que é diferente de tudo. Aqui não estou para falar se a gente é melhor ou pior, mas a gente é diferente. A gente já passou a fase de... a gente precisa pensar num futuro muito mais próximo ali, né? Porque já não é mais quando eu crescer, né? A graduação, você entra e fala assim, não, quando eu crescer, na pós-graduação você já cresceu, né? Você já escolheu a profissão. E aí, a incerteza do nosso aluno, será? Eu escolhi a profissão, eu estou dando mais um passo, estou subindo mais um degrau da minha carreira. Agora tem que dar tudo certo. A gente então, precisa cumprir as expectativas do aluno, do professor. Da universidade. Outro desafio que eu vejo é os nossos egressos, você acompanhar onde estão esses egressos da pós-graduação, porque precisa fazer sentido ter feito a pós-graduação. Porque se você abre um canal de escuta com o seu ex-aluno e para ele nada mudou a vida dele, esse é o maior desafio, né? Então, a gente precisa, de fato, trazer mudanças significativas na vida dos nossos alunos. E não necessariamente uma mudança apenas na carreira acadêmica ou na carreira... mas uma mudança realmente... assim, de cabeça, de relacionamento, porque quando você vem para uma pós-graduação, você vem para um outro mundo realmente. É um marco, né? A graduação para pós-graduação é um marco. E aí, enquanto pós-graduação, e aí eu já faço, esses são os desafios meus profissionais, que passa então pelo desafio do aluno, desse acolhimento desse aluno, que ele se sinta... Porque ele, às vezes, parece um peixinho fora d'água, né? Porque ele acha que a universidade tá para o aluno da graduação, porque o aluno da graduação passa de segunda a sexta aqui, ou o aluno da educação à distância passa na plataforma conectado de segunda a sábado, às vezes. Mas o aluno da pós-graduação, muitas vezes, ele tem uma vida para além... Da universidade, né? Hoje, ainda mais hoje com os mestrados e doutorados profissionais, você está muito conectado com o mercado de trabalho, né? Exato. Mesmo eles trabalham a semana inteira para vir a cada 15 Precisa dias. Fazer sentido para esse aluno estar aqui. Muitas pessoas viajam, né? Vêm de muito vale ressaltar que hoje, né, a instituição, a pós-graduação Unimar, ela é extensa, né? Hoje temos um programa de mestrado em medicina veterinária que abriga e acolhe na demais propriedade que a professora diria, veterinária, a área agronomia, de agronomia, a parte do agronegócio, a parte de pet, pequenos animais, de
comércio. A gente tem o tudo. mestrado profissional em Vendas. administração, que também vem e faz essa área de pesquisa em diversos ambientes, o mestrado em direito e o doutorado em direito, né? direito. E temos também um mestrado interdisciplinar Isso, em saúde, da saúde. que aí também abriga vários setores e várias áreas de pesquisa. E eu acho que é um grande desafio você estar à frente de tudo isso de uma maneira onde a gente cada vez mais tem mostrado com excelência o resultado desses programas, né? Para você, seria mostrar o resultado desse programa. O que faz de maior desafio, além de liderar todos esses programas, estar à frente deles, mas também na pesquisa, nossos pesquisadores, nossos professores. O que faz de ser diferencial em tudo isso? Ó, eu vejo assim, a Universidade de Marília na vanguarda do conhecimento, né? Uma instituição de 68 anos de história, construindo aí ao longo de toda essa trajetória cidadão realmente comprometido, ético, não só na formação da graduação, mas também na educação continuada, na pós-graduação, na estrito sensu, na lato sensu. Quando eu olho especialmente para a nossa pós-graduação estrito sensu, e aí eu tenho orgulho de dizer que ao longo desses 8 anos eu presenciei, sobrevivi a muitas conquistas. 2017 a gente tem aprovado o nosso doutorado em Direito. 2018 aprovado o nosso mestrado interdisciplinar na área da saúde. 19 nós temos o nosso mestrado em Medicina Veterinária, Saúde e Ambiente. 2021 a CAPES suspende a avaliação por conta da pandemia. Quando ela retoma a avaliação, a gente conquista nosso 4º programa, que é o mestrado profissional em administração. Bom, esses programas, então, eles caminham e muitos já consolidados. A gente tem um programa mais antigo, né, que a gente fala que é o nosso programa decano, que é o mestrado e doutorado em Direito, consolidado, nota 5 na CAPES. Você vem na sequência o nosso programa na área da saúde, que nasce a partir de vários programas de extensão que a Unimar já tinha há muitos anos, como o projeto Amor de Criança, como o CENID, aqui a gente está falando algumas ideias. Pessoal de casa que tem curiosidade, entra profundamente nesses programas para vocês entenderem dessa possibilidade. O nosso mestrado em Medicina Veterinária, que a Isa faz parte, tem uma história com a medicina veterinária anterior, né? A medicina veterinária da Unimar é a primeira privada do estado de São Paulo. Exato. Então, não é um programa de veterinária que nasce, acordei e nasci. Não é. É fruto de um longo trabalho de excelência, do conhecimento e de avanços de pesquisa, ciência e tecnologia. E aí, mais recente, com todo esse movimento de tecnologia, a inauguração da Escola de Negócio, o programa em administração em organizações inovadoras. E agora o desafio, a Maria me põe um desafio aqui na mesa do nosso Hora Pós, a partir de agora, com esse olhar dessa pós-graduação consolidada na estrito sensu, eu acho que agora o nosso próximo passo na agenda da pós-graduação da Unimar, e eu tenho a alegria de ter um time, como eu já falei no começo, incrível, é a gente conectar esses programas. Porque o profissional do futuro, e aqui a gente poderia passar horas falando o que a gente poderia pensar em profissional do futuro, o Hora Pós também pode pensar nisso, mas assim, as profissões do futuro são as profissões que vão se conectar, que vão resolver problemas, que vão resolver desafios, mas não sozinhos. Então, eu acho que talvez na agenda da pós-graduação, do avanço de uma instituição que está no interior do estado de São Paulo, que muitas vezes nós recebemos alunos do Brasil inteiro pelo nosso DNA. Porque o que vai fazer um aluno do Amapá vir para o interior do estado de São Paulo? Dinter, né, professor? Pois é. Eu O que fico ali na vai fazer secretaria, um aluno do Sul vir para Marília? Precisa fazer muito sentido, né? Então, esse é o nosso desafio. Fazer com que os nossos alunos e os nossos professores vejam sentido de estar na pós-graduação. E aí, eu acho que quando a gente chega nesse movimento de uma pós-graduação engajada nos programas, a gente pode começar a pensar em parcerias. E o podcast e o Hora Pós, né? Esse podcast é um pouco isso, né? Você trazer um pouco desse olhar
que a pós-graduação é para isso também, né? Abrir o leque do nosso aluno, do nosso professor. E aí a gente pensa um pouco além. A gente sai um pouco fora da nossa caixa, né, de professores de pós-graduação, de pós-graduandos, e pensar na sociedade, né? Dessa inserção social, a importância, porque muitas vezes a gente está aqui na casa, e aí eu falo com propriedade, porque eu sou da área do direito, então a gente é um mestrado e um doutorado acadêmico, né, verdade? Então, muitas vezes as pessoas, mas para que serve o seu mestrado? Se você fez um livro, você colocou simplesmente na prateleira, você colocou uma tese de doutorado e está lá na biblioteca, O que isso pra mudou, serve? né? O que isso mudou na sociedade? Qual a inserção social? E aí a gente para pensar nessa nova realidade, a importância de uma pós-graduação para o país, para o seu desenvolvimento econômico. E aí a gente para e vê o universo da instituição. Hoje, quando a gente vai e lança um DINTER, lá no estado do Maranhão, um DINTER, que eu diria para quem não conhece, é um doutorado, né, interinstitucional, lá no estado do Maranhão, e eu que sou do Nordeste, falo com um pouco de propriedade, né, porque se eu estivesse ainda no Nordeste, provavelmente eu não teria conseguido fazer o mestrado e doutorado, porque as únicas instituições que de fato, em João Pessoa, que tem doutorado, são instituições públicas de universidades que o acesso é um pouco mais difícil e restrito. E aí vem a Universidade de Marília, faz essa inserção social para pensar no desenvolvimento econômico Local. daquela localidade, pensando nessa realidade de determinadas localidades, para que as pessoas comecem a entender esse universo e saber por que é tão importante esse desenvolvimento e essa instituição trazer esse acesso à educação no nível pós-graduação. Eu fico muito triste quando eu falo de pós-graduação para um aluno, ele fala, mas eu não quero dar aula. Mas não é só isso. Então, hoje a não é só coisa isso. mudou. Daí eu falo, senta aqui, você está com tempo? Senta aqui. Porque a gente tinha muito essa visão de que o mestrado e o doutorado era para quem queria dar aula, né? Sim, claro, é a formação acadêmica. Mas hoje, com os mestrados nessa modalidade profissional, e eu percebo isso, foi uma coisa que me surpreendeu aqui dentro, sendo docente, né, desse programa, a multidisciplinaridade. A gente tem alunos de diversos cursos, TI, de tecnologia de informação, a gente tem administração, a gente tem nutricionista, uma aluna minha que já defendeu uma egressa nutricionista. Então, nós temos profissionais se encaixando nesse mercado e respondendo a problemas que vieram da sociedade, que vieram de indústrias, que vieram do campo, que vieram de clínicas, então... E trazendo bons resultados, melhorias para a nossa sociedade. Então, isso é muito interessante, né? Você conseguir suprir uma necessidade, uma dor de uma indústria, que seja de um veterinário, do que for, né? Dentro da minha área, né? Mais especificamente, mas não só pensando nessa coisa, né? É o acadêmico que vai dar aula. Então, é muito legal isso. E também, quando a gente pensa em universidades públicas, a gente sabe que a dedicação, você vai ter que ter um tempo maior para ficar lá dentro, é uma outra realidade de dia a dia, né? Então, a gente também consegue, com um mestrado nessas outras modalidades, fazer uma coisa um pouco mais aplicável para quem está trabalhando, para quem está a campo, não ter que parar a vida para fazer a pós-graduação, né? Você falou isso da pessoa, os alunos acharem que... quem faz pós-graduação é porque quer dar aula, né? Eu penso que quem faz pós-graduação é porque está insatisfeito. Você está satisfeito com o quê? Satisfeito com alguma coisa. Não arrumou emprego? Não, insatisfeito com alguma coisa da sociedade. Tem alguma coisa me incomodando na minha área, porque eu quero pesquisar. Isso não está fazendo sentido para mim. Eu não estou insatisfeito com alguma coisa. Então, eu quero sentar, eu quero pesquisar e ver o que eu posso fazer E ali contribuir para a sociedade, para o nosso país, né? A pós-graduação, ela fomenta curiosidade, né? E essa curiosidade no âmbito acadêmico, ele é maravilhoso. E aí você está numa universidade que tem todas as áreas do conhecimento. Eu vejo o quão rico é se você consegue conectar com a indústria, conectar com a empresa,
conectar com outras áreas do conhecimento. Então, a Brenda tem circular ali, a Brenda tem uma dor lá que eu quero discutir um posicionamento jurídico a respeito, sei lá, desse painel. Aí eu falo, mas eu quero ver se a impressora 3D que imprimiu o nosso painel. Aí eu posso ir lá na arquitetura, na escola de arquitetura, conversar com os arquitetos. Então, essa é a diferença de você cursar uma universidade que também tem todas as áreas do conhecimento. Como esse aluno é muito curioso da pós-graduação, e a gente quer, né? Esse aluno curioso. Esse aluno que está inquieto, esse aluno que traz suas inquietações. Talvez eu falo assim, a universidade é o espaço para errar. A universidade é o espaço para testar. Para pedir ajuda quando você não consegue resolver alguma coisa. Pois é, né? A universidade é esse espaço, entendeu? O nosso aluno... E ele pode trazer a dor de quem quer que seja. E aqui a gente pode fazer em grupos, né? O que ajuda, porque somos pares aí, né? Então, eu acho que... Eu falei isso de insatisfeito porque eu lembro... Eu basicamente decidi fazer o mestrado no primeiro ano da faculdade. Porque eu tava detestando direito. E direito sempre foi meu sonho. Aí eu tava andando, assim, e tinha um professor que conhecia minha mãe na época. Aí ele falou assim, o que você tá achando? Eu falei, professor, não tô gostando. Ele, nossa, mas você não queria fazer direito? Eu falei, não, eu queria muito. É a realização de um sonho, mas não é legal, não é isso que eu pensava. Eu achei que eu ia já... Eu, brincando, falei, professor, eu achei que eu ia pro fight ali, direito penal, alguma coisa assim, né? Pro júri. Eu tô vendo... professor, filosofia. E hoje a área que eu mais gosto é filosofia. Mas né, eu falei, professor, filosofia, história do direito. Ele não vai pra biblioteca. Vê um livro lá, acha um tema que você você tem curiosidade e vai pesquisar. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou. E aí eu comecei a iniciação científica no primeiro ano, mas por quê? Porque eu estava extremamente incomodada, porque eu não estava gostando da faculdade. E eu falei pra minha mãe, eu preciso, sei lá, eu quero ver alguma coisa aí, porque essa não tá legal, tá muito parada isso aqui. Não era só aquilo, não tem emoção, né? Eu falei, não tem emoção no meu primeiro ano, não tava vendo emoção na faculdade. Então isso é Mas, Brenda, esse seu depoimento serve de inspiração para os nossos estudantes da graduação, porque a iniciação científica é o primeiro passo para você se tornar um pesquisador, um curioso, alguém que vai fazer diferença na sociedade mesmo. E aí os nossos alunos da graduação... sem querer aqui já... Aprender já deu... Já vamos caminhar para pessoal da graduação, gente. Não percam as oportunidades da faculdade. Sim, sem dúvida, mais, porque a iniciação científica é ótimo, porque muitos alunos nossos da pós-graduação começam seus trabalhos na iniciação científica da graduação. Verdade, eu falo propriedade na graduação hoje do curso de Direito, o pessoal já começa no primeiro ano, já começar a fazer pesquisa, e agora a gente está citando o CONIC, né, que é um dos maiores... É o maior congresso de iniciação científica que acontece aqui na Unimar como instituição anfitriã. Tem um monte, né, Maria, de alunos. Nossa, e todos quase, assim, na realidade do curso de Direito, que eu sou professora na graduação, a maioria estão lá, apresentando seus trabalhos, alguns já pensando se o trabalho vai ser... Professora, o que você acha? Será que esse trabalho serve um dia para fazer meu projeto do mestrado? E a boa da dica agora é que fez iniciação científica, o trauma no mestrado é menor. É verdade. Talvez sim, talvez sim. Eu cheguei bastante assustada no mestrado, porque eu não tive a experiência, que aí eu falo com propriedade, na instituição onde eu me formei, na graduação de Direito, a gente nem sabia o que era a iniciação científica, e aí aqui na Unimar a gente começa já, desde o primeiro ano, a incentivar os nossos alunos a fazer esse diferencial. E eu entrei no mestrado sem saber o que era nada, o que era uma pesquisa, o significado de pesquisar, o significado de fazer um projeto, enfim, e saber o objetivo para que serve o mestrado para a nossa vida e para a sociedade como um todo, né? É o diferencial. Sem dúvida, eu sou suspeita para dizer, mas eu acho a iniciação científica um excelente passo para começar. E assim, encantar, né? Encantar na área. Antes de você ter certeza ou não do curso que você escolheu, acho que vale a pena um tema com bastante curiosidade para você iniciar Eu trabalho com os alunos desde o primeiro ano, falo que a instituição tem bolsa, tem como a gente fazer pedido de bolsa de fomento. Eu já venho trabalhando com eles desde o comecinho, porque senão eles falam, mas eu não sabia, né? Então é legal a gente já ir, né, preparando. A gente tem também aqui fórum, simpósio todos os anos. Esse ano em especial não por conta do CONIC,
Mas logo no começo do curso eu já falo, ó, todo final do ano tem apresentação de trabalho, evento interno, vocês precisam participar. A gente vai colocando a sementinha ali, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente falar um pouco sobre o futuro da pós-graduação. Muito se fala hoje sobre tecnologia, né? Tecnologia utilizada na pós-graduação. E é uma grande preocupação dos professores, né? Dos pesquisadores com essa questão de plágio e tudo mais. E a professora Fernanda, o que você teria em relação aí com um pouco de humor? Será que a gente ainda vai precisar, madrugadas adentro, ficar acordada a noite inteira ou fazer diferente? Agora, com a utilização das tecnologias, a pós-graduação vai sobreviver ainda a isso? Teremos aí uma mudança em relação a isso? Bom, eu vou dar minha opinião aqui. É bom que a gente depois faz os cortes aí, fica censura o que vocês quiserem censurar. Mas eu acho que existe uma coisa anterior à tecnologia, dos primórdios e desde sempre, que é a ética, né? Então, quando você coloca a ética como premissa, tudo a partir daí você vai, né? Você tem que fazer o olhar com a lupa da ética, né? E a ética, independente se é com inteligência artificial, sem inteligência artificial, com chat GPT, sem chat GPT. Eu acho que é isso, né? Então, se um professor pede para você, aluno da pós-graduação, um paper, e você vai fazer o paper a partir do chat, e sequer vai referenciar isso, sequer vai falar sobre isso para o seu professor, você não está sendo ético, né? Então, e aí a ética como premissa tá, né? Você rompe aí uma... Agora, eu acho que a inteligência artificial é um bom assistente do pesquisador. Então, o pós-graduando, o professor da pós-graduação, a gestão da pós-graduação como um todo pode ter e deve ter a inteligência artificial, a tecnologia como um bom assistente. E aí, para avançar na agenda da pós-graduação, quando você tem um bom assistente, você consegue avançar. Você caminha um pouquinho. E você caminha você consegue dormir mais. um pouco mais. E você pode dormir. Exato. Tem que ser uma ferramenta e não uma muleta, Exatamente. né? Mas o grande desafio é esse. Eu acho que quando você coloca a ética como premissa, e aí você olha, na lupa da ética, eu simplesmente copiar e colar o que o chat... Até porque ele erra muito, né? Tem que tomar muito cuidado. Principalmente na parte de exatas, né? De Nossa, números, ele né? erra muito, né, Isa? Então, assim, por mais que você faça um bom prompt ali, você precisa atentar aos cuidados do chat. Porque, se você não dá um bom comando para ele, ele inventa, né? Se você não tem também aquele conhecimento ali para poder direcionar o que você quer também... Pode vir qualquer coisa. Esses dias eu ouvi uma entrevista, Brenda, dizendo que a IA, né, especialmente agora essas generativas, elas, quanto mais conhecimento, quanto mais arcabouço teórico, quanto mais robusto seja todo o seu intelecto ali, você vai conseguir trabalhar melhor com ela. Ela vai ser o melhor seu assistente. Por isso que ela deve ser para você um assistente mesmo, porque se você não dá os comandos legais do ponto de vista de direcionamento, as respostas vão ser muito falhas. E aí, aqui, né, o professor que confia tanto no estudante ou no pós-graduando, a não ser que o professor fale, não, vamos fazer tudo a partir do chat. Isso é possível, porque o próprio chat vai ser discutido também na pós-graduação, né? Então, assim, mas eu sempre olho as coisas por premissa, né? E aí a premissa, quando você olha a premissa ética, acho que a gente vai conseguir ir construindo um novo modelo. Eu não sei vocês. Conciliar dessa maneira, né? Sendo conciliado. Como um bom assistente pra gente, de fato, sobreviver. A gente pós-graduação. Eu sou bem adepta. Eu gosto demais, assim. Eu gosto de ir fuçando, escrevendo muita coisa pra ver o que ela vai me trazer. Eu gosto de usar a Mônica, que é uma... ela usa o chat também, e ela chama a Mônica. E eu falo... esses dias eu tava também, inclusive, pra fazer um artigo, que eu gosto que me ajude a ter ideias. Porque eu vou soltando várias ideias e a gente vai conversando. Eu fico batendo papo uma tarde inteira. Pra ver ali ela soltando umas ideias, eu falo, isso, nossa, se conecta com o que eu queria. Aí era um final de semana, eu tava escrevendo um texto enorme, assim, conversando pra amadurecer a ideia de um artigo. Aí meu namorado olhou e falou assim, nossa, mas... se eu for escrever tudo isso, você vai lá e escreve. Por que você tá mandando pra Mônica? Eu falei, não,
mas é porque justamente eu quero bater um Quero papo interagir. ali. Eu quero que ela me. Ele me tava traga um até com feedback. ciúmes da Mônica. Era pra te ajudar, era pra facilitar. Você tá escrevendo um texto? Eu falei, sim, porque eu quero ver o que ela vai falar. Às vezes eu testo pra ver se ela vai errar, se ela me faz pensar. E aí ela te tratou de forma bem gentil, né? Muito fofa. Deu bom dia, boa tarde, boa noite, muito fofa. E aí a Brenda já me deixa uma deixa para fazer mais uma pergunta aí à professora Fernanda sobre dicas de sobrevivência. Essa seria uma dica para os pós-graduandos sobreviverem de forma mais sensata, né? Evitando aí cafezinho também. tantos cafés, evitando tantas noites mal dormidas, evitando aí alguns medicamentos, por exemplo, Ritalina, né? Como alguns aí acabam tendo esse acesso a demasiado. E o que seria aí para essa sobrevivência? Qual o conselho que você daria aí nossos pós-graduandos? Eu acho que talvez a dica mais valiosa de uma pós-graduação é a leitura. Como a Brenda bem colocou, quando você tem muita leitura acerca do tema, seu arcabouço aumenta e você fica mais seguro. E isso te dá menos possibilidades de morrer. De ter um não piripaque na hora de uma sobreviver. apresentação de seminário, por exemplo, de falar assim, eu vou ter um colapso. Então, acho que uma boa leitura para uma pós-graduação de fato mais sólida e que você consiga sobreviver aos 2 anos, aos 4 anos do doutorado, é você ter muita leitura acerca do seu tema, até porque só a leitura vai ser capaz de dizer se você está preparado para enfrentar esse tema durante os 2 anos ou os 3, 4 anos da sua vida. Porque você tem que ser um apaixonado pelo tema. Sim. Você pra precisa conseguir ter... esgotar uma literatura. Pois é. Né? E aí a segunda dica é a leitura. E aí na leitura você vai ver se você tem paixão pelo tema que você escolher. Porque senão fica carregando ele anos. Quando e os alunos me procuram, eu queria fazer um trabalho, mas eu não tenho uma ideia. Eu falo, se eu te der uma ideia, Não será sua. você não vai, talvez você não se interesse pelo assunto, e aí na maioria das vezes, quando eu dou ideia, isso não vai para frente. Então eu falo, procure sua ideia. Se você não está tendo, é porque você está estudando pouco. A importância da Não é? identidade na Vai sua estudar, pesquisa. vai ver o que te traz curiosidade, ache o seu interesse, porque aí você vai ter vontade de estudar até o final. Exato. Então, eu acho que a leitura pode e deve proporcionar ao pós-graduando esse arcabouço para ele ter maturidade para escolher um tema que ele vai seguir ao longo de Apaixonado toda... por aquilo. Apaixonado. E aí, geralmente, a gente fala assim, eu vou estudar isso também quem está no mestrado, eu vou seguir com o meu tema no doutorado. Geralmente troca. Porque Eu você fala troquei assim, não, totalmente. já deu. Como Já a gente... se esgotou de tanto. Eu já cansei, na verdade. Vamos mudar. Então, é mais fácil mudar de tema de pesquisa do que de outras coisas. Então, vamos se contentar em mudar de tema de pesquisa do mestrado para o doutorado. Aí eu faço uma pergunta para a Brenda, que vive a nossa pós-graduanda, uma pós-graduanda que vive aqui o doutorado em Direito na Unimar. Assim, e complemento para a professora Fernanda, né? O que seria um mantra? Um mantra que você utiliza para você se acalmar durante esse processo. Porque, olha, eu vou te falar. Ontem eu tive uma experiência, e aí vivendo a pós-graduação, agora vivendo, né? Eu ontem tive a experiência de a gente participar das entrevistas de orientadores, né? E aí, durante essas entrevistas de orientadores, a ansiedade estava toda para os nossos alunos aí do mestrado e doutorado. E alguns deles chegaram a dizer assim, gente, eu estou passando mal. Eu estou precisando ir no hospital. E realmente aconteceu de a ansiedade chegar ao ponto de saber o que queria dizer para conseguir tal professor e como seria a apresentação da sua pesquisa, do seu projeto de pesquisa para o nosso coordenador, se ele chegaria até aquela orientação, a definição de quem seria seu orientador. A ansiedade é tanta que as pessoas começam a se utilizar de algum mantra. O que você recomenda? Nossa, enquanto a professora Fernanda ia falando, eu até pensei assim, nossa, eu vou complementar e falar assim, gente, não deixem tudo pra última hora. Além da leitura, uma organização. E não vou falar que eu sou a pessoa mais organizada, mas eu tô tentando. Porque aluno é aluno. Porque senão Em você vai qualquer lugar. deixando pra última hora, às vezes um artigo, um seminário, e você enlouquece, né? Mas você falou de mantra, e eu vou falar um que vai ser clichê, mas real funciona pra mim. Porque eu desenvolvi ansiedade no mestrado,
na época. Também era pandemia, era bastante coisa, né? Mas eu desenvolvi ansiedade no mestrado. E aí, na época, era difícil. Por exemplo, eu queria ir procurar um psiquiatra pra ver, porque eu não sabia se era ansiedade, se eu tava... O que tava acontecendo. E eu comecei a usar técnicas, porque não tinha... Você tentava agendar, era no pico da pandemia. Não tava rolando. Aí eu comecei a meditar, comecei a fazer yoga, assim... E me exercitar. Aí eu comecei a fazer Muay Thai, depois, quando parou a pandemia. E são coisas que me ajudam bastante. E realmente, eu amo meditar. É algo que me ajuda. E aí, uma coisa que eu faço, meditação e planner. Porque me traz uma paz, mas isso é muito individual, né? Mas me traz uma paz, sentir que está tudo organizado. Normalmente, eu termino a semana, pouca coisa do que estava no planner realmente foi feito. Mas traz uma paz, assim, de começar segunda-feira. Mas a sensação de que você fez. Organizar Ainda tá ótimo. Segunda você começa Conselho eu nossa. tô dando. Não tô fazendo, mas tô dando. Meu amor, Gente, não tô aos conseguindo. poucos você vai conseguir. Você sente ali e fala, bom, de 10 coisas, 3 foram Deixa eu finalizadas. te corrigir uma então. coisa. Aos poucos a gente vai conseguir. A porque gente você vai também vai conseguir aderir seus conselhos. Você começa a segunda assim, ai, que lindo, acho que agora vai dar certo. Essa semana vai fluir, vai bombar. Aí você chega no domingo, normalmente eu organizo o planner de domingo, você fala, caraca, dos 10 eu fiz 3. Bom, mas eu fiz 3, podia ser 0. Então, vamos... Então, assim, é algo que me traz uma tranquilidade. Eu vejo pela minha sala do doutorado que na semana de aula é onde o grupo bomba. Até lá, o grupo, assim, ó, um silêncio. Aí chega na semana, gente, o que tem que fazer da professora fulano de tal? Manda lista, quem sabe? Aí manda mensagem no WhatsApp, ai, fala com a professora. Eu falo, que eu? Vou falar com a professora? Fala, você, por que eu vou ter que falar com a professora? Então, assim, eu acho que a gente precisa, já é uma coisa pra minha turma, gente, a gente tem que se organizar mais. A gente tem que se ajudar. Não, a gente tem que se encontrar Se mais, encontrar, né? se Mesmo que organizar. virtualmente tem que se encontrar A gente só se mais. vê 2 vezes por mês? Tem que 3 se vezes por encontrar mês. mais. É. E você, Isa, o que Exatamente. você daria de conselho? que você daria de mantra? É que mantra foi uma coisa tão profunda. É bem assim, Maria. né? Respira, calma. Mas é isso, né? O segredo é não deixar para a última hora, porque a gente fala, ai, mas demora 2 anos, demora 4 anos um doutorado, a hora que você vê, você já está perdendo o prazo e é o orientador te cobrando, porque os prazos são essenciais pra gente, né? Cumprir os prazos, né? CAPES e tal, né? Então, a gente vai dar uma pressionada. E a professora Isa, que é de uma área que é encantadora, né? Que aí já meio que dá uma relaxada, né? Porque quando a gente é do direito, a gente é um pouco mais formal, mas quando a gente vai pro campo, que a gente pensa nos animais, Sim, né? meu sobrinho falou, E aí tia... a gente já consegue ter uma nova visão do mestrado. Mas como assim mestrado e doutorado no campo? Sabe o Vamos que ele lá falou pra pesquisar. mim, Maria? Tia, você não trabalha, só fica assim cuidando dos animais? Que fofo. Então, é uma boa. Ele Cuidado, deve falar, Zé. meu pai e minha mãe trabalham tanto, você fica amamentando carneirinho, né? Ele deve... assim. Ô, Isa, e alguns vão falar, mas você só dá aula, Isa. Exato, você É, trabalha, você só dá aula. Isso é constante, né? Mas como que os alunos pesquisam com um carneirinho, professora? bonitinho. E eu tive um aluno, meu primeiro aluno aqui da Unimar falou assim pra mim, tudo certo, agendado, que para defender ele falou assim pra mim, eu não tenho como ir na defesa, porque eu fui na minha terapia e ele falou que eu não tô preparado, eu tô muito ansioso, eu vou chegar e vai me dar um branco. Eu falei, você tome os seus remedinhos e esteja aqui 8 horas da manhã, nananana, e venha. Veio, arrasou, Respira. deu tudo certo. Falei, respira e começa. E aí deu tudo certo. E eu acho que a insegurança é... Deixa a gente muito ansioso, né? E ela, não sei, pra mim, ela sempre foi constante durante o mestrado e tá sendo também durante o doutorado. Mas eu tento não enxergar ela como uma coisa ruim. Sabe um bom mantra? Você que fez, é você que sabe explicar, É verdade. né? Não tem quem Nossa. saiba mais desse assunto Você do que que você. pesquisa, você que foi atrás, você que estudou, você que É leu. você muito, que sabe como a explicar professora isso. falou. Quero ouvir o que você tem pra falar disso que Não, você não fez. busca a Não perfeição também, né? Porque a perfeição é algo inalcançável. Então, aí você se cobra muito. A autocobrança é muito É complicada. verdade, a pesquisa tem disso, né? E a gente está sempre querendo melhorar, né? O resultado daquilo que a gente está apresentando. Mas isso é verdade, que a Isa falou, né? Quando você faz o seu trabalho, não tem melhor Ninguém. pessoa que não você para falar dos próprios desafios que você enfrentou. Muitas vezes uma literatura escassa. Ó, busquei na literatura nacional, internacional, não tinha autores suficientes. Ou eu tinha uma hipótese, não consegui responder, ou consegui não em plenitude. E aí a gente... Mas só quem vive a pós-graduação, e esse é um
talvez um conselho para os nossos alunos do Brasil todo aí que fazem pós-graduação, viva a pós-graduação. Façam, Porque se exato. você viver a pós-graduação, Não quando vai ter chegar lá para insegurança. você defender sua dissertação, seu mestrado, sua ideia, você vai conseguir. E vocês não acham também que esse nervosismo, essa ansiedade é um fator responsabilidade? Eu acho que tem que sim. ter também. Sim, É importante. Não dá pra tocar ele tudo faz muito parte do natural. processo. Vamos lá, ver qual que é. Não tem essa, né? Eu acho até que estranho essa- quando a pessoa tá muito Muito- feliz, é. tá tudo perfeito. Eu falo, Existe uma grande Eu também fico diferença. preocupadinha, viu, Brenda? Professora Isabela, existe uma grande diferença sobre ansiedade e uma grande diferença sobre ansiedade e falta de conteúdo, né? Porque quando a pessoa está ansiosa e sabe daquele conteúdo, está segura de si, a ansiedade ela não vai embora. Mesmo com segurança do conteúdo que a gente tem, ela não vai embora. Mas quando a gente não tem esse conteúdo e não está preparado para tal, aí não é só ansiedade, é uma falta de pesquisa, Minha uma falta de aluna- propriedade sobre o tema. Então, assim, faz parte Minha aluna parte me do falou processo. ontem, antes de apresentar o trabalho do CONIC, eu tô muito nervosa. Eu falei, que bom. Isso é bom. Você tá responsável aí com o seu assunto, com a sua apresentação, e você vai sempre fazer o melhor, né? Então, acho que é uma boa dica aí de... É um mantra, então. Qual que é o mantra, professora? Repete pra gente. Está com medo? Vai com medo mesmo. bate no peito e É vai. o mantra Só da vai. Isa. Toma um remedinho e vai. O aluno dela, professora, não tenho condição de apresentar. Eu sei que você trabalhou, eu sei que você pesquisou, então você vem com medo mesmo e Exato, apresenta. que vai dar Veio tudo e deu um certo. show. Exato, foi um show. E aí, Isso, pra entendeu? gente encerrar, né, o episódio de hoje aqui com a professora Fernanda, pró-reitora de pós-graduação da Universidade de Marília, a gente queria aqui deixar e solicitar para ela que encerrasse aí deixando uma mensagem motivadora para os nossos pós-graduandos, para quem está vivendo e convidando aqueles para viver essa realidade, porque apesar de a gente trazer esse discurso de ansiedade, é também assim, eu sou apaixonada pela pós-graduação. Eu me tornei uma apaixonada nesses últimos 5 anos, né? Então eu sou suspeita. Mas a professora Fernanda, com toda essa experiência de pós-graduação, faz esse convite e deixa essa mensagem pra gente. Então tá. O nosso convite é para que você, pós-graduando, do Brasil todo, viva a pós-graduação. Viva realmente intensamente toda a pós-graduação, tudo que ela pode proporcionar, do ponto de vista da curiosidade, da vivência, do relacionamento, das boas coisas da pós-graduação, especialmente das lembranças que ela te trará de, talvez, um dos melhores tempos da sua vida. Então, se você tem vontade de fazer uma pós-graduação, fica curioso mesmo, entra nesse universo, entenda o que é pós-graduação, porque, sem dúvida nenhuma, somos todos sobreviventes, mas principalmente apaixonados pela pós-graduação. E aí, professora Isa, o que você deixa aí para encerrar para os nossos alunos aí, principalmente da sua área? Eu também acho, fica aqui o convite para quem quiser conhecer, quem tiver a fim de começar aí a pós-graduação, venham conhecer as oportunidades em diversas áreas. A gente já tocou aqui nesse assunto, a gente vai trazer aqui no Hora Pós para vocês, né, em todas as áreas, né, o que a gente está desenvolvendo aqui dentro. Então, eu acho que esse podcast também vem para abrir para vocês, né, que tenham interesse em fazer a pós-graduação, venham conhecer, venham ver as linhas de pesquisa, né, acho que é bem importante conhecer os professores, os orientadores, né. Então, a gente está de portas abertas aqui para estimular vocês aí a crescer cada vez mais. E Brenda, você que está vivendo e sobrevivendo na nossa pós-graduação, agora cursando doutorado em Direito, o que você falaria para os nossos colegas e nossos alunos? Olha, eu sempre, desde o início da graduação, eu queria fazer mestrado. Depois eu terminei o mestrado e falei, não vou fazer mais nada, nunca mais, vou fazer qualquer outra coisa. E a melhor coisa que eu fiz nesses últimos 3 anos foi ter, através da Maria, né, que eu conheci a Maria me incentivou a tentar, e a melhor coisa que eu fiz foi ter feito a prova e ter passado no doutorado. Porque, assim, eu sinto que eu tô vivendo de novo e conhecendo outras coisas, muito tempo parada mesmo, senti que minha cabeça já não tava fluindo ali. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Não é fácil, né, mas é muito satisfatório mesmo, você se instiga, você como se diz,
quando às vezes você tá muito acomodado, então você se reinventa na pós e vale muito a pena. Mesmo ali nos períodos mais complicados, é algo que vale muito a pena e eu também sou apaixonada. É a melhor coisa que eu fiz. E agora eu já sei que eu vou tentar a pós-doutorado também, apesar de estar no primeiro ano do doutorado. A gente você, sempre pensa Maria? um pouco mais além. Gente, eu tava falando outro dia pra Brenda, nossa, eu vivo a pós-graduação nos últimos 5 anos. A minha vida se tornou isso, além da minha família. Na verdade, a Unimar me se tornou a minha vida nos últimos 5 anos, porque eu não sou daqui, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e a gente não tem nenhum parente aqui. Já E aí, puxou a seu Unimar- colchão ali também. Não sai E a daqui. Unimar, ela praticamente, assim, eu estou aqui, eu levo ela pra casa, mas não que eu esteja levando o trabalho pra casa, mas porque eu gosto de fazer aquilo. Aham. Eu tenho prazer em desenvolver isso. Eu até falei pra Fernanda, eu posso sair de qualquer lugar, mesmo depois da graduação. Porque realmente eu me apaixonei e eu agradeço muito a um meu, assim, não seria mentor, mas a pessoa que me trouxe para esse universo, que é o professor Jonathan Vita, né? Que me trouxe para essa realidade, que acreditou que eu poderia vivenciar a pós-graduação, acreditou, faz o mestrado que você consegue, faz o doutorado que você consegue. E eu consegui. Nada é impossível, nada é impossível. A pós-graduação vale muito, muito a pena, mesmo com as noites mal dormidas, mas vale muito a pena. E a Maria, você ainda foi mãe, né, Maria? E No durante meio desse esse processo. processo que de legal. doutorado, Pessoal, né? Eu Então, também assim- fui mãe no meu doutorado. Não, É. e não é nada é um grande desafio, né, É um professora? Porque, grande além de desafio, tudo, conciliar nós a somos mães, maternidade, mulheres, né? É. Que trabalha, que faz após, que vivencia tudo isso e que tem aquelas multifunções, que não é só a função profissional, que estar aqui na instituição, mas também que leva essa função para casa. Então, é algo muito desafiador viver uma pós-graduação dentro dessa realidade. Nós, mulheres, eu diria que somos fodas. Eu ia falar isso agora, eu ia falar com o perdão da palavra, gente. Somos fodas, né? A gente consegue É. fazer um diferencial. E aí, gente, a gente encerra, né? Queria agradecer um agradecimento muito especial aqui à professora Fernanda por esse papo incrível, né? Que vai trazer a inspiração aí para os nossos pós-graduandos ou futuros pós-graduandos aí na nossa Estrito Senso. E também dizer, né, assim, que sigam aí as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, Hora Pós Podcast, né? No Instagram. E no YouTube, como que é, Brenda? Nossa, Maria, você me pegou. Ora, Mas tem o link no Instagram. É tudo muito Tem o link no Instagram, tem o link Então no aí, Instagram. gente, fiquem atentos aí, sigam a gente a Hora Pós nas redes sociais, fiquem atentos aí às nossas informações, sempre trazendo novas informações sobre a pós-graduação da Unimar. E lembre-se, vale muito a pena viver a pós-graduação, mesmo com as noites mal dormidas, mas vale muito a pena. Muito obrigada, professora Fernanda. Muito obrigada, Maria. Um papo super leve. Obrigada, Isa. Obrigada, Brenda. E sempre que vocês me convidarem, eu estarei aqui. Parabéns pela iniciativa de esse projeto incrível. Hora Pós, o podcast feito por quem vive a pós.